A paz do Senhor Jesus. Eu sou Wesley Santiago e hoje o segundo dia da campanha, um clamor pela cura física. São 5 dias de campanha e os 5 dias representando os 5 sentidos. Talvez você tenha sido aprisionado em correntes espirituais que aprisionam pessoas no mundo físico. Existem enfermidades que são de ordem espiritual, que o médico não pode diagnosticar, que a medicina não pode resolver. E eu venho aqui para te dizer que quando os recursos humanos se acabam, é hora de Deus entrar em ação da tua história. Deus está entrando em ação na história e na vida de muitas pessoas, mudando circunstâncias, mudando situações, só para te abençoar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você que já bateu em várias portas e ainda não encontrou saída, ainda não encontrou uma solução, eu venho aqui para te dizer que a solução é Jesus. Ele tira este fardo pesado, esse jugo pesado, e ele traz um fardo leve, um jugo suave. Tantos julgamentos, né? As pessoas gostam de julgar as outras pessoas com julgamentos pesados, acrescentando peso à vida e o cotidiano das outras pessoas. Mas Jesus, ele deixa tudo mais leve, meu irmão. Por isso, nós precisamos perdoar, nós precisamos nos perdoar, tirar o peso da consciência, tirar do ombro o pecado. Tirar dos ombros o pecado pesa nos ombros do homem. E pessoas que estão com a consciência tão pesada, que arrastam correntes vida fora. São estas correntes espirituais que aprisionam pessoas no mundo físico. E pessoas que arrastam correntes, chorando, sofrendo, gemendo e sangrando. Mas Deus tem vitória para você. Se até aqui nada deu certo, você que já buscou várias soluções e com as suas próprias forças humanas você não conseguiu resposta. Os seus recursos humanos acabaram. É hora de Deus entrar em ação nessa história. É hora de Jesus trazer uma solução para o teu problema. Ele é Deus, Ele te conhece, Ele te entende e tem uma solução para você. Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas ou em nossos próprios delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, em nosso próprio pecado. O pecado, ele aprisiona pessoas. E algumas enfermidades, ou na maioria das vezes as enfermidades são resultado da nossa vida espiritual. O corpo físico, ele se manifesta, ele também fala, ele também se expressa. E alguma dor emocional, algum trauma, algo que você sente, você não fala para ninguém. Deus, ele compreende, ele te vê, ele sabe quem você é por dentro. E o Espírito Santo, ele está só te observando, esperando o momento certo de agir na sua vida. Você abriu o coração para ele. Eis que estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Toque, toque, toque. Alguém bate na porta e esse alguém é Jesus. O Espírito Santo, o Consolador dos aflitos. Aquilo que você não conta nada para ninguém, meu irmão. Ele sabe o que está acontecendo. E muitas vezes o nosso corpo físico, ele manifesta ou ele se expressa as dores emocionais que passamos. Problemas espirituais se manifestam no corpo físico, trazendo algumas enfermidades. O pecado, ele traz enfermidade, ele traz a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É de graça. A salvação é pela graça.
Graça, um favor imerecido. Você não merece. Muitas pessoas querem anular a graça de Deus, achando que pelas obras eu vou fazer isso, fazer aquilo outro lá, né? Vou me redimir e vou alcançar a redenção, a salvação. Porém, não é pelas obras, é pela graça. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada valeria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, pegasse tudo que eu tenho, a minha riqueza, e repartisse aos pobres, sem amor de nada valeria. Então, meus irmãos, não é pelas obras, é pela graça. Ah, mas Tiago fala que a fé sem obra, ela é morta. Mas a obra não te salva, varoa. Quem salva é Jesus, quem te salva é o sacrifício da cruz. E as obras não têm o poder de anular a graça. Não tem o poder de substituir o sacrifício. Não há nada que você possa fazer que substitua o sacrifício da cruz para alcançar a redenção ou alcançar a vida eterna ou a salvação. É lógico que quem é salvo, ele tem boas obras, porém as suas obras não vão te salvar. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça, favor e merecido. Nós não merecemos. Somos salvos pela graça, segundo esse texto bíblico, segundo a Bíblia. Então, é de graça. Não há nada que você possa fazer para alcançar a vida eterna, a não ser renunciar a si mesmo e aceitar Jesus como teu Salvador. Ele que nos aceita, né? Ele nos escolheu. Então, varoa, irmão, irmã, é pela graça, por meio da fé. O veículo que nos conduz à salvação. A nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? A certeza das coisas que se esperam. O firme fundamento das coisas que não se veem. É por meio da fé. Você vai acreditar. Você vai confiar. Aleluia. E vai alcançar a vida eterna. A salvação eterna. Por meio da fé. Glória a Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de você. Como eu já disse, não há nada que você possa fazer para alcançar a salvação. É dom de Deus. Dom é gratuito. Ele que te dá. Mas que para que você possa ter acesso à salvação, você precisa crer. É por meio da fé e você vai alcançar a vida eterna. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso não vem das obras, meus irmãos. A salvação não é por obra, é pela graça. Senão eu poderia me gloriar pelas boas obras que eu fiz. Os legalistas e fariseus, escribas, doutores da lei, eram especialistas em se vangloriarem pelas suas boas obras. Por isso eles faziam boas obras para serem vistos pelos homens. Não é pelas obras, é de graça. Salvação é pela graça, graça é favor não merecido, nós não merecemos, aleluia, mas o dom gratuito de Deus para você é a vida eterna. Então, não é pelas obras para que ninguém se glorie, se vanglorie. Você precisa crer e a nossa estrela é Jesus, não tem outra estrela. Nós vivemos um tempo de estrelas e astros, né, de mitos. A única estrela da igreja é o Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz, Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, Jesus, o Senhor. Conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se você crê, recebe. E esta é a palavra. Nós estamos na campanha Um Clamor pela Cura. Deus abençoe.